Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre comércio. Nicolaus Pevner aponta o surgimento do primeiro shopping center em 1953, em Rotterdam, na Holanda. Projeto de Van der Broek e Bakema. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre e superintendente do Shopping Total de Porto Alegre. Bem-vindo ao programa, Eduardo Ultramari. Muito obrigado, prazer em participar do programa e à disposição para esse contexto de perguntas, respostas e contribuições no sentido de desvendar o momento do comércio. Muito bem. Ultramar, eu queria começar perguntando assim, que percentagem do comércio, né, representa o shopping center no Brasil hoje? Bom, os shoppings eles vêm um crescimento significativo. Durante a pandemia, houve momentaneamente, né, durante 2021, um processo de retração natural pelas inibições de deslocamento, inibições de acessibilidade, mas já em 2023 tivemos novamente um processo de inaugurações de novos empreendimentos. O comércio ainda convive com adequações no processo funcional. Essas adequações elas se somam às particularidades da pandemia, se somam também com o crescimento exponencial dos marketplaces e dos aplicativos, que concorrem de forma direta com as atividades de encantamento que o shopping se propõe a desenvolver. Então, a representatividade dos shoppings no mercado de varejo, eu posso estimar aí na ordem de 35%. E como eu mencionei, um processo de avanço. O comércio tradicional sentiu mais, de forma mais aguda e de forma mais contundente a questão da pandemia. Sim. Hoje, naquelas ruas consagradas do varejo, existem muitas lojas vagas, nas principais avenidas de Porto Alegre é um exemplo, e ali se configurou o que nós no mercado falamos, a indústria do aluga-se e do vende-se. Então, esse processo fragilizou o comércio tradicional. Muitas marcas não tiveram consistência financeira para manter as suas atividades durante a pandemia e descontinuaram as suas funções. Mas outras que estavam muito bem estabelecidas na Rua da Praia, na Farrapos, na Nilo Peçanha, na Independência, na Cristóvão Colombo, enfim, nas principais vertentes urbanas da cidade, estão começando agora a migrar para os shoppings, exatamente para conciliar essa convergência de consumidores e de atrativos. Hoje, por exemplo, 35 graus, sem sombra de dúvida, um indutor para as pessoas irem aos shoppings. E o senhor poderia comentar para a gente assim, as principais características de um shopping? Assim, o que o senhor vê assim, que o consumidor busca mais o shopping, menos o comércio de rua, devido às características que o senhor vai comentar, algo nesse Claro. sentido? Os shoppings tinham como grande indicativo, né, localização. Com o passar do tempo, a localização permanece um atrativo, mas foram se completando, né? Acessibilidade, estacionamento, segurança, diversificação do mix, entretenimento. Então, hoje, a convergência da classe consumidora, ela é quase origem e destino. Ela sai de casa para o shopping e exatamente para o exercício de suas necessidades, de suas atividades, de um leque bastante amplo, desde o consumo direto, como nas atividades de entretenimento, de lazer, de alimentação,
Então, esse processo é um processo de maturação que vem se transformando num atrativo adicional. Os shoppings hoje representam uma ilha de segurança. Os próprios dispositivos de pesquisas mercadológicas que até a década, até do ano 2000, eram dimensionadas por área de abrangências. Área de abrangência primária, que era 5 minutos de deslocamento, secundária, que era 10 minutos de deslocamento, terciária, 15. Hoje, se comportam de forma diferente, porque o contexto urbano, mesmo a pessoa estando a 10 minutos, mas de carro ele vai demorar talvez meia hora. Então, hoje os shoppings se dimensionam, se planejam nas relações origem-destino, para exatamente captar as convergências dos consumidores. Então tem um estudo mais ou menos, tipo, tantas pessoas saem do centro, sentido bairro, tal hora, vou colocar um shopping naquele lugar porque vai passar mais pessoas que se eu colocar em outro. E invariavelmente uma pesquisa que antecede um shopping, ele contempla uma série de diagnósticos de acessibilidade, de fluxo, contagem de tráfego, contagem e da identificação do potencial de consumo, que é uma configuração para identificar o potencial de grana que o consumidor tem para poder fazer o exercício de suas vontades. Então, essas variáveis elas são dimensionadas numa pesquisa, num estudo mercadológico, um estudo de pesquisa mercadológica, exatamente para dimensionar de forma correta. E essas pesquisas também oportunizam a identificação das atividades que aquele consumidor que está na relação de origem-destino tem como principal demanda. Nessa configuração de, por exemplo, os shoppings to go, que são voltar para casa, eles têm uma aptidão maior que o shopping que está no outro lado. Por quê? O sentido bairro-centro ele é muito intenso de manhã. No sentido bairro-centro, as pessoas vão trabalhar e, consequentemente, passam na frente do shopping e o shopping não está aberto ainda. Então, ele é um fluxo com aproveitamento muito pequeno. Já na volta, que é o to go, se ele está no lado certo, todas as necessidades que ele foi demandado ou ele identificou, ele vai poder exercer no lado certo. E essas relações, com muita certeza, as mulheres hoje são muito mais significativas, as mulheres são muito mais sensitivas. Sim. E os estudos, eles potencializam as informações femininas, porque a mulher forma opinião. A mulher tem uma relação bastante significativa na expressão. Isso é muito bonito, é maravilhoso, é espetacular. Então, essas referências qualitativas, elas induzem as pessoas a exercitar esse processo. Já os homens já são muito bom, legal, e fica nisso. Não fica nisso. O homem não é muito generoso no compartilhamento de adjetivos qualitativos. O senhor está querendo dizer, então, que quando é contratada uma pesquisa para o shopping, normalmente o pesquisador dá mais importância para a opinião feminina? Sem dúvida, sem dúvida. Elas são, obviamente, classificadas, selecionadas, mas as informações femininas, primeiro porque o tenant mix é muito mais significativo. Depois, pela representatividade da opinião. E a opinião, a mulher externa com muita facilidade e externa de uma maneira mais envolvente. Sim. Tem um ciclo de pessoas de relacionamento direto e indireto que são, como uma influencer, induzidas a exercer as suas necessidades, as suas demandas, por indicação e por recomendação. Já um fato negativo, também ele é mais significativo
no contexto feminino. Quando uma mulher não gosta, Aí é ruim. é ruim. Muito. O homem ainda tempera isso. Sim. Pelo seu jeito de ser, pela sua maneira de ser. Mas nós, no mercado de shopping center, temos essa preocupação permanentemente, para que a gente possa usar essa expressão de acertar no alvo com muita precisão, porque qualquer distorção, ele prejudica o êxito do empreendimento. Sim. Sim. Doutora Mari, e como é que funciona a estrutura de um shopping center assim? Né? Porque, na verdade, é um organismo aquilo lá, né? O que, na verdade, o shopping, vamos dizer, eu vou lá como consumidor, vejo a loja, vejo o restaurante, vejo a lanchonete, enfim. Eu vou em busca daquilo que, naquele momento, eu estou à procura, certo? Mas por trás de toda aquela infra lá tem uma estrutura, né? Para que aquilo tudo funcione de maneira harmônica, né? Então, como é que funciona essa estrutura aí? O shopping, como é que funciona um shopping center? Bom, a gente se dimensiona exatamente para atender esse consumidor que está no perímetro ou que está na origem destino. Tem toda uma infra, né, de acessibilidade, estacionamento, mas o intuito é encantar o cliente, no caso, para que haja a taxa de conversão, que não seja da família Miranda. O que é família Miranda? Aquela que mira e anda, que não compra nada. E não compra nada. Então, a gente tem muito cuidado nesse processo assertivo, no sentido de dimensionar a estrutura de segurança, de manutenção. É fundamental o contexto do clima, o ar-condicionado ser adequado. Sim. O sistema de iluminação, nos últimos 10 anos, ele mudou significativamente. A arquitetura explica isso, né, de forma muito, muito competente. Mas mudou significativamente. 10 anos atrás, se seguia aquelas indicações da BNT. Tinha que ter X lumens. Sim. Hoje mudou. Elas são direcionadas no sentido de valorizar o produto, de oportunizar uma visibilidade mais abrangente do consumidor. Certo. Então, a iluminação, consequentemente, com a migração para o sistema LED, não contribui tanto para a necessidade de climatização, porque elas não esquentam, né? Antigamente, as lâmpadas incandescentes eram geradoras de caloria e, consequentemente, competiam com o sistema de ar-condicionado. Então, essa estrutura toda, ela eu tenho, por exemplo, no Shopping Total, um executivo de marketing, que é uma executiva, uma comercial, nós temos um administrativo financeiro e temos um operacional. E a consultora jurídica é uma mulher também. Então, há um equilíbrio nessas informações no sentido de nós usufruirmos qualitativamente das opiniões femininas. E temos também no Shopping Total um critério, né, de vizinhança total. Nós temos 2 vizinhos de cada rua que participam quinzenalmente de reuniões, no sentido quase como uma reunião de amigos, mas é de vizinhos do Total. E internamente, que o nosso cliente é o lojista, e o consumidor do lojista é também o nosso cliente, nós temos comitês, o comitê promocional e o comitê operacional, que são ferramentas dessa estrutura, que se moldam para atender o ser vivo, que é o Shopping Total, que é um shopping de uma maneira geral. Certo. Interessante. Muito bem. Agora eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência recorrente. O Josué de Feira de Santana, na Bahia, o Rodrigo de Viamão, aqui no Rio Grande do Sul, a Maria Inês de Tiradentes, Minas Gerais, e o Jair de Floripa. Aproveito para agradecimento aqui aos nossos parceiros, SBS Engenharia,
solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Salve a Taste Food, Quero Café e todos vocês colaboradores através do nosso QR Code. Ultramari, conta para nós, existem iniciativas sustentáveis num shopping? Sim, os shoppings estão cada vez mais se especializando na potencialização destas atividades sustentáveis. Os novos empreendimentos, inclusive, eles buscam o selo de sustentabilidade. Preenchem todos os requisitos de energia renovável, de captação de água, reutilização de água, de uma estrutura seletiva de lixo, no sentido de fazer uma pré-seleção desse lixo, separando ele de forma adequada, para que a gente possa ter essa sintonia que é emergente de sustentabilidade, mas ela é definitiva. Não há como ficar alheio à necessidade de todos estarem intimamente ligados a esses princípios de sustentabilidade. E essa sustentabilidade, ela vem se aperfeiçoando, por exemplo, no sistema fotovoltaico. É uma variante de energia que oportuniza uma redução de custo e que, via de regra, baixa o custo do lojista, diminui aquela fração de energia consumida, porque tem essa equivalência da fotovoltaica. Nos últimos 10 anos, muitos shoppings migraram para o mercado livre. É uma outra variável de comprar a energia, não naquele exercício do consumidor, do pequeno consumidor, mas o consumidor mais significativo também é uma ação de sustentabilidade. Mas as mais significativas são do lixo. Na geração, eu fui o executivo que implantou o Praia de Belas, 32 anos atrás. Naquela oportunidade, um dos pré-requisitos era ter uma câmara fria, porque não havia recolhimento de lixo nos domingos. Então, o lixo orgânico ele iria fermentar se não fosse uma câmara fria. Hoje, os lixos são recolhidos imediatamente, são encaminhados para as centrais de reciclagem, são encaminhados para as mais diferentes cooperativas de reciclagem, exatamente para atender esse princípio de sustentabilidade inerente e necessária. Na praça de alimentação, você tem coletores de artigos orgânicos e recicláveis. E outras preocupações nesse sentido. Diminuiu significativamente o número de fumantes, os shoppings foram se adequando às legislações correspondentes e hoje os shoppings são lugares livres de fumo. Há ainda espaços externos, porque a gente não pode discriminar de nenhuma forma, além do que está estabelecido como obrigatoriedade da legislação em vigor. Eu diria que são esses os atributos de sustentabilidade que hoje balizam os shopping centers. O que vai ao encontro do consumidor preocupado com isso, porque tem consumidores que não consomem produtos que não se preocupam com a sustentabilidade, né? Eu diria que no mundo inteiro, assim, tem gente que usa roupas ecológicas com tecidos reaproveitáveis e só vão em lugares que se preocupam. Então, digamos que os shoppings brasileiros, no geral, estão atentos a isso ou os shoppings eu diria que ele é progressivo. O Total exercita todas essas que eu mencionei. Sim. O Iguatemi deve também exercitar. Aqui em Porto Alegre, os shoppings estão de acordo. Nenhuma dúvida nesse sentido. Outros estão em constante aperfeiçoamento. Sim. No sentido de aperfeiçoar os seus processos. Vou pegar um exemplo. O Barra, recentemente, adotou a cancela livre. Aí não tem mais o emissor do ticket. A cancela abre, você se cadastra, é a leitura da placa, que é um dispositivo
que elimina o consumo do papel. Sim. Os secadores elétricos, ele economiza papel. Consequentemente, o processo de reflorestamento tem um impacto positivo nesse sentido. Então, tem uma série de fatores que são introduzidos na medida em que existem procedimentos legais e procedimentos que justifiquem. Porque se você faz um esforço tremendo e não é percebido pelo consumidor, perde um pouquinho o objetivo, perde um pouquinho, eu diria, perde muito do objetivo se você não tem essa sensação de pertencimento no contexto da sustentabilidade. Tá bem. E quais os projetos, assim, novidades e expectativas que o Shopping Total está planejando para este ano aí? Bom, o Shopping Total, ele tem na sua essência um processo bem promocional. Nós fizemos 20 anos, eu estou há 22, mas o shopping só tem 20, porque eu trabalhei no projeto de dimensionamento, de planejamento, envolvido nesse processo. Eu já estou na indústria de shopping center há 45 anos. E o aprendizado em shopping, ele é obrigatório todos os dias. Dizer, eu sou um especialista em shopping, não existe. Acreditem em mim. Não existe um especialista em shopping. Tu tem um processo de aprendizado, porque é um ser vivo. Certo. E como ser vivo, tu tem que entendê-lo diariamente. Então, essa configuração, ela passa necessariamente pela adequação desses processos, pela adequação dessas situações, para que a gente possa, no Shopping Total, tirar partido do contexto promocional. O ano passado nós fizemos prêmios de hora em hora, R$1.000 por hora. Então cria uma dinâmica, cria-se um atributo de convergência do consumidor e depois o sorteio de um carro no final. Essas ações promocionais, elas são muito fortes no shopping total. Os outros empreendimentos também fazem grandes concursos, mas nós envolvemos o lojista. O lojista também é sorteado. O atendente, o vendedor, também participa do processo de sorteio, que é o sentido de adesão. Porque a grande ferramenta, quem exerce, é o vendedor. Sim. Não é por nada que nós temos na nossa estrutura o Mais Total, que é um processo de treinamento direcionado aos vendedores. No passado era totalizando resultados. Agora nós resolvemos dar uma repaginada no processo e estamos denominando de Mais Total, que é ferramentas de treinamento para o atendimento, para o encantamento desejado. O Shopping Total tem na sua previsão o desenvolvimento da potencialização do perímetro. Nós estamos com diversos estudos, diversos projetos tramitando, exatamente para criar um adensamento específico naquela área que remanesce, né? São 70 mil metros quadrados que a gente pretende ali criar atrativos adicionais. Nós estamos inseridos numa região de alta renda, né? Que é toda a parte do Moinhos de Vento Sul, a parte de Independência, a própria Gonçalo de Carvalho, que é uma referência, mas tu tens que ter o atrativo para o deslocamento. Tu tem que ter atividades, e nós fizemos muitos eventos de final de semana, muitos eventos de sábados, exatamente para essa convergência ser consolidada. A idade média do nosso perímetro também é mais elevada. Nós temos ali uma geração, nós estamos criando agora um clube 50 mais, 60 mais, 70 mais e 100 menos. E com isso nós completamos todos, estão bem atendidos. Exatamente para criar atrativos, criar um vínculo maior com as pessoas que se caracterizam
com essa configuração de idades. Tem um outro aspecto importante em Porto Alegre, que é um trabalho feito por um grande amigo nosso, o Eduardo Starosta, que é também vice-presidente lá da CPA. Ele diagnosticou, no final do terceiro trimestre do ano passado, que o grande consumidor, o grande potencial de consumo, na ordem de 40%, era o funcionário público. Porto Alegre tem um número significativo de funcionários públicos. Então, 40% do potencial de consumo de Porto Alegre está lastreado na remuneração pública, que, obviamente, não tem incertezas, recebe no dia certo, na hora certa. Durante a pandemia também não teve descontinuidade, porque muitos perderam emprego. Então, se dimensionou este contexto com uma representatividade muito importante. E a segunda, mais significativa, estrutura de potencial de consumo são os 60 mais. Porque também tem uma remuneração acumulada, tem renda acumulada e exercem as suas necessidades de forma muito objetiva. Eu costumo dizer, quando uma mulher vai para o shopping, ela atende a sua expectativa de passos. O homem não. O homem volta, às vezes, não atendendo a sua expectativa de número de passos. Então, o exercício dessas atividades, elas permitem que a gente possa compor aí uma série de elencos e de ferramentas para que esses potenciais consumidores exerçam as atividades no Shopping Total. O Shopping, vislumbrando isso, fez uma parceria muito importante com o Banrisul e com a Unimed, e agora estamos em negociação de também fazermos com a Caixa Econômica. O Banrisul tem uma agência, a Caixa Econômica tem uma agência no Shopping Total e a Unimed tem um centro de medicina dentro do Shopping Total. Então, cada cliente que tivesse um cartão ou um produto do Banrisul ganhava o cupom em dobro. Ou tivesse a carteirinha da Unimed, ganhava o cupom em dobro. Ou tivesse a carteira, ou vai ter, porque nós estamos acertando ainda com a Caixa, ele vai ganhar o cupom em dobro. Porque as grandes folhas de pagamento públicas ou estão no Banrisul ou estão na Caixa. Olha que interessante. Então, a nossa preocupação é trabalhar com esses atrativos, oferecer uma contrapartida importante para que o funcionalismo público, que é atendido por essas instituições financeiras, com a grande maioria, eu diria que o funcionário público ou recebe pelo Banrisul ou pela Caixa. É verdade. Então, essas são as preocupações que o shopping tem no seu escopo permanente, além do calendário das datas de varejo, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Tem uma série de outras ações, os loucuras totais, que são aquelas liquidações muito bem sucedidas. E eu diria que a gente tem que estar sempre atento, porque o ser vivo do dia de amanhã é diferente do de hoje. E quando o pós-pandemia, né, o senhor pode dizer o seguinte, que essas pesquisas que foram feitas, né, foram feitas com esse olhar pós-pandemia que muitos comerciantes quebraram, né, e até tiveram pesquisas no resto do mundo dizendo assim, não, o pessoal agora cansou de ficar em casa e vai voltar a comprar no comércio de rua e não nos shoppings, né? Porque quer ver gente, saiu de tudo um pouco, né? E essas pesquisas foram contratadas por causa do pós-pandemia ou é uma preocupação constante do senhor como administrador? Assim? Nós temos um cacuete de pesquisa. É sintomático. A gente concluiu agora recentemente uma pesquisa com os nossos lojistas e com os colaboradores dos lojistas para identificar quais são os atributos que nós temos que aperfeiçoar, temos que melhorar para atender o nosso cliente. Fizemos uma pesquisa também abrangente na região primária,
mas levando em consideração origem e destino. E fizemos uma pesquisa com os nossos colaboradores, exatamente no sentido de convergir informações que permitam o nosso planejamento, que está em vigor agora em 2024, com as diretrizes ajustadas a essas percepções identificadas. Então, isso não há nenhuma dúvida. Outras pesquisas, elas tiveram critérios muito indutores. Eu tenho um certo cuidado quando você quer induzir resultados. E eu gosto muito de pesquisas que sejam do contexto espontâneo, do contexto natural. As pesquisas digitais também, elas fogem um pouquinho, porque digitalmente a pessoa não se sente tão... à vontade para responder. Para responder, mas o comércio de rua está sofrendo bastante. Sim. Nós mesmos temos interesse que eles melhorem em todos os sentidos, porque o varejo ganha. O varejo ganha e... Escuta, mas se o varejo ganha, por que o shopping incentiva? Porque a relação do varejo ele é muito mais amplo, muito mais abrangente. A criação de lojistas, o desenvolvimento de lojistas serão futuros lojistas de shopping. Claro. Então, mas como é que são essas lojas, chegam a ser selecionadas para sempre manter um mix atrativo assim de produtos e serviços, ou eles que procuram o shopping? Como é que funciona essa coisa aí o lojista vir para o shopping ou vocês que selecionam? Como é que é isso? Esse processo mudou muito. No Praia de Belas se locou em 60 dias. Poxa. Depois de ver aquele advento do Plano Collor, se perdeu todas as lojistas em uma noite. Meu Deus. É uma coisa maluca, né? Mas o shopping tem um tenant mix, dimensionado em sintonia com aquela pesquisa prévia. Nós trabalhamos com a wishlist, uma lista de desejos. Nós temos todas as atividades dimensionadas e identificamos as 10 lojas de cada segmento. E aí fizemos um ranking. Olha, nesse segmento, a número 1 é esta loja, a número 2 é esta, e trabalhamos no sentido de captação. Muitas lojas demandam os shoppings, mas a realidade é muito mais efetiva quando o shopping procura as lojas certas para compor o seu tenant mix. Interessante. E seguindo aquilo que eu lhe perguntei sobre a pandemia, né? E pandemia, o advento do e-commerce, né? Como é que tá, assim? É mais comércio de rua, mais shopping, é os dois conjugados? O shopping, no futuro, ele vai continuar? Tu sabe que os shoppings, eles se ajustaram muito rapidamente. Sim. Essa é uma prerrogativa de um organismo vivo organizado. Exatamente nesta organização, cresceu o fluxo de pessoas em shoppings. Cresceu o número de veículos em shopping. Curiosamente, a questão de veículos merece um reparo. O advento dos aplicativos, Uber, 99, os outros, diminuiu o número de carros nos shoppings. Pouco antes da pandemia estava acontecendo isso já. E esse processo é um processo natural, porque as atividades de gastronomia à noite, a pessoa que quisesse eventualmente tomar um bom vinho, tomar um chopp, ele corria o risco de se deparar com uma situação de constrangimento numa balada segura. Sim. Então, a utilização dos aplicativos cresceu muito. Mas, voltando à questão da pergunta, esse processo dos lojistas que tiveram fragilidade foram os que menos tinham condições financeiras de conviver com aquela inércia que se estabeleceu. Em Porto Alegre foi bizarro o negócio. Sim. Foi os primeiros a fechar, foi o primeiro a reabrir, foi o primeiro a fechar novamente e o último a reabrir. Nós tivemos aqui loucuras de bandeirinhas, Sim. coloridinha, não sei mais o que. E era um absurdo. Do outro lado do Mambituba, em Santa Catarina, nada disso aconteceu. O comércio
surfou numa coisa absolutamente tranquila. E nós convivíamos aqui com o Fica em Casa. Vocês lembram desse processo? Santa Catarina é uma realidade paralela, né? Mas... Dá vontade de se mudar para Santa Catarina. Dá Abraço vontade. aí, pessoal, principalmente Chapecó, tá assistindo muito aí, Floripa. Vocês, hein, são felizes, porque aqui a gente vive mas a vanguarda do atraso, né? Mas foi tétrico, né? Porque os decretos saíam de madrugada e era um clima... Supermercado, o senhor lembra? Eles botavam as gôndolas, produtos essenciais, não essenciais, uma loucura. E esse desvio fundamental só aconteceu aqui. Só aqui. E as restrições, as inibições, e a mídia também desfraudou essa bandeira do fica em casa, quando na realidade nós fomos prejudicados como um todo. As próprias pessoas ficaram traumatizadas exageradamente. Então, a pandemia nos penalizou muito, no sentido de desemprego, no sentido de descontinuidade funcional, descontinuidade de negócios, de pavor, porque tinham jornalistas importantes que só falavam nisso. Sim. Só denegriam a realidade mercadológica. Esqueciam que a necessidade econômica é que ia dar sustentabilidade. Claro, toda vez. Sim. Então, passamos por esse obstáculo, convivendo com os governantes da época, criando todos os empecilhos possíveis. E muitos nem conseguiram se manter, né? Por causa dessa recessão E eu toda. ia concluir agora. Pois Essas vítimas devem grande parte disso ao problema econômico, mas a outra grande parte ao processo exponencial que foi interposto ao mercado de Porto Alegre. E Porto Alegre foi pior. Às vezes Canoas abria e Porto Alegre não abria. Às vezes Gravataí abria e Porto Alegre não abria. Custou caro e vai custar caro muito tempo ainda. Porque descontinuou negócios, descontinuou atividades que eram presentes. Mas o Shopping Total está reagindo muito bem, né? Porque eu lembro que logo depois da pandemia teve um dia que eu fui no Shopping Total, era terra arrasada, né? A gente olhava assim, não tinha pouquíssimas lojas. E agora já está com, acho que quase com 100% da capacidade. Não, ainda nós temos 20 e poucas lojas ainda, mas no universo de 450 ainda se convive bem. Mas o cuidado de uma wishlist, a lista de desejos, a gente está procurando assim com muito cuidado. As atividades de gastronomia, por exemplo, no shopping descontinuaram. O Família Facim fechou. O Japa Sushi fechou. Por quê? Porque, puxa vida, quem que ia sair de casa para jantar fora? Não. É verdade. Então, esse processo foi todo mundo direto nos penalizou muito. No e-commerce, né? Nossa. Ultramar, e qual é as responsabilidades e desafios de um administrador de shopping? É uma pergunta bastante abrangente. Eu tenho uma responsabilidade pelo sucesso das lojas. Lógico. Eu tenho necessidade de fazer as lojas serem exitosas. E para isso nós temos que exercitar todas as nossas ferramentas daquele ser vivo que é o shopping. Certo. Nós temos que botar fluxo no mall, nos corredores. Agora, a taxa de conversão da porta para dentro é muito mais atributo do lojista do que do próprio shopping. O shopping tem fluxo crescente, dinâmico. E a nossa responsabilidade, ela não se limita. Nós temos que permanentemente ficar captando novas alternativas, novos momentos, exatamente para fazer frente a esse crescente comércio na retomada do varejo. Então, eu te diria assim, diria para vocês com muita tranquilidade, é uma responsabilidade permanente. Eu tenho que estar
online, atendendo, monitorando, me atualizando. Um passo à frente sempre. Para que a gente consiga, de forma competente, atender todas essas demandas, né? E quem é o cidadão Eduardo Ultramar? Eu sou um colorado. Essa parte a gente não gostou. Eu sou um colorado, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci em Passo Fundo, residi grande parte da minha vida em Marau. Eu tenho uma história de Banco IOSP, Mesbla, RBS. E depois eu constituí uma empresa, que foi a Produ Shopping, e fiz diversos shopping centers no Brasil e fora do Brasil. E mais recentemente, nos últimos 15 anos, eu constituí uma outra empresa, uma empresa de negócio chamada ProOverseas, que é o braço de negócios. Sou o superintendente do Shopping Total. Tenho, obviamente, a função de coordenador da Abrace. A Abrace é a Associação Brasileira de Shopping Centers. E tenho o exercício da vice-presidência da Associação Comercial, presidida pela Suzana Velhinho Englert. E participo do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, mas sou invariavelmente uma pessoa, um porto-alegrense de exercício de sucesso. Eu estou buscando sempre ideias para que Porto Alegre potencialize seus fluxos, as suas atividades. Essa administração atual, ela teve uma guinada muito importante. A gestão do Sebastião e do Ricardo está indo muito bem, porque o nosso histórico era muito ruim. Nós fomos penalizados em todos os sentidos. E acho que essa conjugação, ela atende os meus objetivos, pela transparência, pela dedicação e pela ação. Porque o fazer acontecer é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Se você faz acontecer, as suas dificuldades são muito menores. E, para isso, tu tem que ter essa atuação permanente e competente. Que legal. Bom, Ultramar, a gente queria deixar aqui o nosso profundo agradecimento à tua disponibilidade aí, deixar teu descanso na praia para vir aqui gravar com a gente. Não, tu veio vinha trabalhar, sem dúvida. Então tá bem. Alguém tem que cuidar da lojinha, né? Tá certo. Mas, de qualquer jeito, a gente queria agradecer muito a tua disponibilidade de gravar com a gente esse programa, que eu acho que vai ser bem interessante, assim, a gente não vê ninguém falando de shopping aí, né, em nada. E eu acho que é uma coisa importante, porque, na verdade, os shopping, vamos dizer, já entraram para a vida da gente, assim, como uma realidade que não tem mais volta, né? Inclusive, em Porto Alegre, nós temos vários equipamentos, né, e que a gente espero que ainda continue crescendo, né, e cada vez maior melhorando aí os serviços para que a gente tenha esse prazer, né, de ir num lugar com ar climatizado, segurança, onde eu posso estacionar, eu posso ou fazer uma comprinha, ou fazer uma refeição, ou enfim. O shopping é ver e ser visto. Ver e ser visto, isso aí. Então, muito obrigado. Deixo aqui os microfones para tuas considerações finais. Não sei, doutora Martina. Não, queria agradecer. Sempre é bom aprender, né? Ótimo. Obrigada, até a próxima. Eu que aprendi com vocês, pela elegância, pela simpatia de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Espero que o programa tenha êxito, tão logo seja disponibilizado. Que legal. Muito obrigado. Até a próxima daí. Tá bom. E agora eu vou agradecer a companhia de vocês. E se esse episódio fez sentido para vocês até agora, tá na hora de se inscrever no canal, que é de graça, né, gente? Curtir, comentar, compartilhar e nos sigam também nas nossas mídias sociais, ou Instagram ou Facebook, e até a semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências.
preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.